está começando o Assunto é Saúde e hoje nós vamos falar de prevenção de doenças. Eu converso aqui com a doutora Isabela Pisato Teixeira, clínica médica. Olá, doutora, obrigada pela entrevista. Olá, Vanessa, obrigada a vocês. Doutora, qual que é a diferença entre a clínica médica e o clínico geral? Quem faz 6 anos de medicina já se torna clínico geral por ter se formado e pode atuar de forma generalista. Depois da faculdade de 6 anos, você pode fazer mais 2 anos de clínica médica, então você se torna especialista em clínica médica. Ao procurar um clínico médico, no caso, que é a sua especialidade, o ideal é que o paciente faça um check-up antes? O paciente pode fazer um check-up, onde será realizada investigação e rastreio de doenças, com o objetivo de prevenir doenças e evitar a evolução de certas doenças que já podem existir. Desse modo, a gente pode também anular ou retirar fatores de riscos para certas patologias. Por exemplo, um paciente que é tabagista, nós orientamos que cesse o tabagismo, tratamos a hipertensão arterial, controlamos a glicemia alterada, controlamos dislipidemia e, desse modo, reduzimos o risco cardiovascular desse paciente, diminuindo a probabilidade dele fazer um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. Muitas vezes nem precisa do especialista, porque o clínico médico faz essa prevenção já? Sim. Caso o paciente vá se consultar com o clínico médico e não seja possível resolver o problema dele, o clínico pode encaminhar para o especialista mais indicado para a queixa específica. Doutora, essa questão da prevenção é muito importante porque muitas vezes, é até da nossa cultura, a gente vai tratar quando já está doente. E é importante que os pacientes, as pessoas em geral, tomem cuidado também com a prevenção? Muito importante. Antigamente, os pacientes iam no médico e geralmente na primeira consulta já apresentavam alguma doença ou já estavam com alguma doença de maneira bem avançada. A medicina evoluiu muito e hoje em dia nós trabalhamos muito mais na prevenção e no diagnóstico precoce. Quais são os tipos de doença que podem ser prevenidas, às vezes, nessa primeira consulta, além dessa que você citou, das doenças cardíacas? Um exemplo muito importante é a doença intestinal. Ao realizar uma colonoscopia, nós conseguimos prevenir um câncer coloretal e ele geralmente é indicado que seja realizado a partir dos 50 anos em todos os pacientes e antes, caso o paciente tenha história familiar. Doutora, jovens adultos que deixaram de ir no pediatra, eles podem se consultar com esse clínico geral? Com certeza. E isso do clínico geral, acompanhar a história do paciente, a saúde do paciente do modo longitudinal, é uma ferramenta mais importante ainda para que a gente possa fazer prevenção e diagnóstico precoce. Novamente falando de prevenção, Se você acompanha um jovem, que ele vai tendo, às vezes, as doenças que aparecem com a velhice, fica mais fácil, Com certeza. Doutora, qual a importância do chamado médico de família? Existe esse termo, Não acompanha só uma pessoa, acompanha toda a família, como que é? Sim, o médico de família geralmente é um especialista que atua em uma comunidade de modo mais amplo. Então ele tem, além do papel de clínico geral, ele também atua como ginecologista e como pediatra. Ele consegue atender toda aquela comunidade, conhece a história de uma família. Hoje em dia existe residência de medicina de família também, para que esses médicos fiquem cada vez mais preparados. E uma necessidade, eu imagino, em várias regiões do país, não é? Com certeza, por ele conseguir resolver a maior parte dos problemas de saúde de um local, eles são muito importantes. Falando de prevenção, doutora, quais são os exames que todo mundo deveria fazer anualmente ou de vez em quando para manter uma boa saúde? Anualmente, geralmente, todo paciente deveria aferir pressão arterial para fazer rastreio de hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa e, apesar disso, ela pode nos trazer muitos malefícios. Mamografia a partir dos 40 anos de idade, colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Se o paciente tem fatores de risco, deve investigar diabetes e dislipidemia também. Doutora, por que é importante, a gente falando ainda de prevenção, que o paciente procure um clínico médico, faça alguns exames antes de começar uma atividade física? A avaliação pré-atividade físico-esportiva, ela tem como proposta identificar doenças cardiovasculares que sejam incompatíveis com certos tipos de atividade física e também detectar doenças que possam causar morte súbita cardíaca. Quais são os exames que são feitos nesse caso? Um paciente que tenha menos de 35 anos, assintomático, sem fatores de risco, apenas exame físico, uma história clínica bem feita e um eletrocardiograma são suficientes.
Porém, se o paciente apresenta mais de 35 anos e realiza alguma atividade de alta intensidade, como por exemplo maratona, meia maratona, triatlon, ou se ela faz uma atividade física em que a frequência cardíaca dela atinja 74% da frequência cardíaca máxima do paciente, que é calculado com 220 menos a idade, então orientamos que possa se realizar um teste de esforço. Caso o paciente seja sedentário ou tenha um risco cardiovascular alto, também é orientado que seja realizado um teste de esforço. E esse tipo de teste, esse tipo de exame é essencial porque uma atividade física pode fazer muito bem, mas pode prejudicar quem tem algum problema cardíaco, por exemplo? Com certeza. Em relação à prevenção de doenças em geral, a alimentação é importante? A alimentação é muito importante, inclusive se descobrirmos que o paciente tem algum fator de risco para hipertensão ou para dislipidemia, podemos corrigir esses fatores de risco considerando a alimentação. E hidratação? Também é muito importante sempre tomar uma garrafinha de água. Muita gente fala em 2 litros de água por dia, doutora. Isso é o suficiente? É muito? É o suficiente. É o suficiente. E com as crianças? Vamos falar de prevenção de doença das crianças, né? Quais são os cuidados que os pais têm que ter no dia a dia com essas crianças? O mais importante para as crianças é uma alimentação saudável, baseada em frutas, legumes, vegetais, fibras, e evitar salgadinhos, conservantes, alimentos que não sejam tão naturais. Isso é essencial para o crescimento e para a imunidade das crianças. E das crianças, vamos para os idosos. A questão de hidratação é muito importante, não é, doutora? As pessoas às vezes esquecem dessa questão de hidratação para os idosos. Exatamente. Às vezes o idoso ele não tem uma mobilidade tão boa, então acaba não indo até a cozinha buscar um copo d'água. Para os que são acompanhantes, sempre manter um copo d'água, um chá perto do idoso para que ele não tenha que se levantar buscar. Doutora, então é muito importante quando a gente fala em prevenção que o paciente, a pessoa procure um clínico médico e faça exames regularmente? Com certeza, é tão importante quanto tratarmos as doenças. Tá certo. Muito obrigada, doutora Isabela, pela entrevista. Este foi o Assunto é Saúde. Até a próxima.